A gente precisa aprender a vender o nosso negócio, cara. Como é que eu vou vender o meu negócio se eu não consigo apresentar da maneira certa, mostrar a qualidade do meu produto, a qualidade do meu serviço, fazer as pessoas terem desejo, fazer as pessoas quererem pagar por isso. Se você não tiver isso, você vai quebrar, cara. Negócio é venda, negócio é apresentação, negócio é marketing, negócio é gestão de dinheiro. É ver quanto que eu estou investindo para produzir, quanto é que eu tenho de retorno sobre esse investimento. Olá, seja super bem-vindo a mais um Plano de Guerra. Aqui nós discutimos estratégias de marketing, empreendedorismo, gestão e eu quero começar aqui no canal um novo momento. Já fazem alguns anos que eu não produzo nenhum conteúdo aqui para vocês, só que na minha cabeça sempre pensei em um dia criar uma escola de marketing, um dia poder criar um curso de marketing, um dia poder ensinar marketing para empresários que precisam aprender marketing, para empresários que ainda não têm nenhuma ideia do que fazer, pessoas que têm a necessidade de se tornar empreendedor, a vontade de se tornar empreendedor, que chamamos de aspirantes a empreendedores, e também para profissionais da área de marketing. A gente vê hoje em dia muito social media, muito gestor de tráfego, growth. Então eu queria um dia criar alguns conteúdos, passar um pouco do conhecimento dos mais de 10 anos que eu venho trabalhando aqui na internet para esse público, E se você é uma pessoa que se categoriza como aspirante a empreendedor ou como um profissional de marketing, seja super bem-vindo ao nosso plano de guerra. Então aqui a minha ideia vai ser criar uma série de aulas que sejam como uma aula atrás da outra, como se fosse um curso, como se fosse um caminho onde você possa seguir para poder conseguir empreender melhor ou ser um melhor profissional de marketing, tá? Meu nome é Vitor, eu sou estrategista de marketing e eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês. Então eu fiquei pensando, cara, qual é a primeira aula que eu tenho que dar? Como é que eu tenho que formatar esse curso para fazer com que ele atinja esse objetivo de ajudar aspirantes a empreendedores ou aspirantes a profissionais de marketing ou profissionais de marketing que de fato queiram evoluir para conseguir ter um resultado melhor, E eu pensei assim, cara, primeira coisa, eu não queria muita frescura. Eu queria que um professor, quando conversasse comigo, conversasse como se fosse meu amigo, como se fosse meu brother. Eu acredito que a maioria das pessoas que são aspirantes a empreendedores tem aí algo em torno de 25 a 45 anos. Então é uma pessoa que já tem uma linguagem mais informal, Que já entende que o fato de eu falar de um jeito não quer dizer que eu não tenha o conhecimento. Eu não preciso falar de forma refinada, com palavras robustas, antiquadas, para transmitir um conhecimento. Então é isso que eu vou tomar como base aqui. Eu vou conversar com você como se você fosse meu amigo, como se você fosse meu brother, minha brother. Então a gente vai conversar aqui bem de boa, tá? E a segunda coisa que eu queria também era que fosse uma coisa séria. Que ao mesmo tempo que eu conseguisse conversar, desenrolar, conseguir trocar uma ideia com você, eu estivesse falando de temas sérios, temas que na teoria são chatos, temas que a gente vai encontrar ali em livros como de Kotler, que é maçante, Então a gente tem que conseguir transmitir esse conhecimento robusto, porque ele é importantíssimo para uma linguagem fácil que vocês entendam e não achem chato, beleza? Então essa vai ser a premissa de toda a minha comunicação aqui no Instagram para conversar com vocês, tá? E a outra coisa que eu pensei foi, cara, o que é que eu teria que falar na primeira aula? E eu fiquei pensando, e uma coisa que eu pensei foi, a primeira coisa, eu tenho que conseguir desmistificar a forma de ganhar dinheiro, certo? De falar sobre algumas formas de ganhar dinheiro para que vocês comecem a entender o que é cada uma, como se categoriza cada uma e como que você se sente parte de cada uma. Certo? Porque tem que ter uma coisa que seja nossa, que tenha a ver com a nossa personalidade, que tenha a ver com o nosso estilo de vida, com o nosso ideal de vida. Então a primeira coisa vai ser isso, vai ser falar de fato o que é empreender, o que é ter um negócio, o que é ser desenrolado, o que é ter uma profissão, o que é um emprego. A gente vai começar por essa fase para você identificar, pô, Vitor, o que é que eu quero para minha vida de fato? Tem muitas pessoas que querem ser um empregado e não sabem. Tem muitas pessoas que querem ter uma profissão e não sabem. Tem gente que quer ter apenas um negócio e não sabe. Então eu vou falar aqui sobre esses níveis, tá? Que é a pirâmide da conquista do dinheiro. E depois de falar da pirâmide da conquista do dinheiro, eu vou trazer aqui um segundo ponto que foi, para eu falar de marketing e empreendedorismo, eu tenho que ensinar para eles a como primeiro pensar a empreender, assim, quais são as primeiras ideias de negócio que eu posso ter? Como é que eu posso, transformar essa ideia em um fato, em um negócio real? E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, como ter ideias de negócios, para validar se o meu negócio vale a pena ou não. Então eu vou começar uma introdução nessa aula sobre esse tema, e nas próximas aulas eu vou me aprofundando. Cada aula vai poder ser assistida individualmente, ou seja, você pode pular uma aula ou outra porque não vai fazer muito sentido, você pode continuar assistindo o curso em aulas
formas diferentes, mas quem assistir sequencialmente, tá, vai ter uma lógica e ele vai conseguir aprender mais, porque um conteúdo vai estar interconectado com o outro. Então nessa aula eu vou falar isso, sobre as formas de ganhar dinheiro, falar o que é empreender, o que é gerir um negócio, o que é uma profissão, o que é o emprego e o que é o desenrolo. Então aqui a gente vai falar sobre a pirâmide da conquista do dinheiro, e depois eu vou falar sobre formas de você ter ideias e de como fazer essas ideias se tornarem caminhos para você conseguir empreender, certo? Então, tanto para você que é empreendedor, quanto para você que é profissional de marketing, vai ser muito bom, porque são ferramentas que você, do profissional de marketing, pode aplicar com seus clientes, e você que é empresário, você vai poder aplicar para si mesmo, ou você que é um aspirante a empresário, vai poder aplicar a si mesmo para pensar em formas de conseguir ganhar dinheiro, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos lá para conhecer a pirâmide da conquista do dinheiro, tá? Porque o nome é Pirâmide da Conquista do Dinheiro. Quando eu estava pensando em transmitir esse conhecimento para vocês, eu pensei assim, cara, como é que eu posso aqui explicar as fases? Eu não posso nem chamar tanto de fases, mas são sentimentos, é aquela sensação interna, e vincular isso a uma forma de ganhar dinheiro. E eu comecei a pensar e pensei na pirâmide da conquista do dinheiro, tá? O nome conquista é muito importante aqui, porque a conquista faz com que você pense em algo que eu tive que fazer, que eu tive que batalhar para conquistar, certo? Não foi uma coisa que veio. Por exemplo, eu investi um dinheiro e esse dinheiro gerou ali, uma ação gerou para mim um lucro, né? Então aquele lucro veio para mim, eu recebi aquele lucro por conta dessa ação. Não, eu quero que você pense em uma ação ativa sua, né? Algo que você foi atrás para você conseguir produzir aquele dinheiro. Então vem o nome conquista, tá? E basicamente ele tem 5 fases, tá? E eu quero falar sobre cada uma dessas 5 fases aqui com você. A primeira fase que eu quero conversar com você é a fase do emprego, tá? Então o emprego, né, muitas pessoas, ela tem como objetivo ter um emprego, tá? E o que é essa pessoa que tem um emprego? Basicamente é uma pessoa que ela não quer tanto risco, ela quer um pouco de conforto, ela quer ter aquela garantia, né? Ela quer ter a segurança de ter aquele dinheiro todo mês caindo na conta dela, e ela não precisa de fato ser super intraempreendedora, super produtora, não. Ela tem ali um meio de ganhar dinheiro e para ela tá o suficiente. Ela não quer ser o melhor profissional, ela não quer empreender, ela não quer ter negócio, ela não quer nada. Ela quer ter ali aquele dinheiro fixo todo mês, certo? A maioria das pessoas da nossa população tem um pouco disso, tá? Um pouco, tanto o empregado quanto o desenrolado, né? Que eu vou chamar ali na próxima fase do desenrolado, mas tanto o empregado quanto o desenrolado, ele fomenta grande parte da nossa população. Então a maioria dos brasileiros, ou eles possuem um CLT, ou ele se desenrola de alguma forma ali para conseguir ganhar dinheiro, certo? São 2 formas aí que eu vou entrar na segunda no desenrolo já. Mas eu quero falar aqui do empregado, tá? Aqui é aquela pessoa que ela trabalha para pagar as contas, para ter um certo conforto, certo? Não para crescer necessariamente. Ela troca o tempo dela por dinheiro, certo? Então eu vou lá, por exemplo, e uma pessoa me contratou, eu trabalho de 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. Durante esse tempo eu executo aquilo que a empresa está mandando, então geralmente são pessoas que gostam de seguir ordens, que gostam de ter uma orientação para poder conseguir atingir um objetivo, e que algumas vezes, né, dependendo do emprego que você tenha, não tenha tanto risco, né? Então essa daí é a nítida mentalidade do empregado. Então o empregado não quer dizer que o empregado ganhe pouco dinheiro, tá? Por exemplo, existem médicos que trabalham em clínicas e em hospitais que não quer construir seu próprio consultório, que não quer crescer, que não quer empreender, não quer criar clínica, ele quer ganhar a grana dele, no final de semana ir pra praia, nas férias sair com os amigos e etc, certo? Não quer dizer que quem está na fase do emprego ganha mal, certo? Ou um funcionário público que foi lá, batalhou, conseguiu entrar num concurso público, ele tem uma boa rentabilidade, né? Ele ganha ali seus 30 mil, seus 20 mil, mas o que ele quer no final de semana é ficar tranquilo, ele quer viajar, ele quer conhecer a Europa, né? Ele quer fazer uma viagem aqui no Brasil. Então não quer dizer que o empregado seja totalmente ruim, é um estilo de vida. Eu não quero ter ali uma função, eu não quero ter uma profissão de fato, eu não quero ter que ficar estudando o tempo todo, eu quero curtir a vida, e eu tenho aqui essa forma, né, através do emprego. Claro que existem muitas pessoas que estão nessa fase por necessidade, e aí a gente pode começar a ver as próximas fases para a pessoa conseguir se identificar, tá? Então, pessoal,
vem a segunda fase, que é a fase do desenrolo, né? Então pensei assim, o cara é desenrolado, né? A pessoa que tem uma oportunidade de um terreno, aí vai lá e vende o terreno para um amigo dele, e aí fica com uma percentual desse terreno, aí de repente descobre um cara que tá vendendo um carro barato, ele vai lá, compra um carro barato, vai e vende esse carro. Então é a pessoa que tem essa naturalidade de desenrolar, de conseguir conquistar dinheiro através do desenrolo, né? Então você provavelmente deve conhecer muitas pessoas que nos últimos anos tiveram vários empregos diferentes ou vários freelancers diferentes para conseguir desenrolar grana, né? Uma hora ele tá filmando, uma hora ele tá fazendo site, uma hora ele tá gravando um curso para postar no Instagram, enfim. É uma pessoa que tem essa facilidade, né? Que sabe negociar. Já vi uma fase interessante, né? A pessoa do desenrolo, ela já sabe que ela é capaz de produzir os seus próprios ganhos, sabe? Ela já não depende de ninguém. Enquanto o empregado, muitas vezes, ele depende de alguém que vai lá e vai pagar aquele mês, né? O desenrolado não. O desenrolado, ele já tem essa conquista de dinheiro. Ele já tá com essa veia um pouco empreendedora, né? E aqui, geralmente, né, é uma pessoa que tem facilidade, que faz o bico aqui e outro ali, ainda não tem uma profissão mesmo, mas ele se dedica para conseguir ganhar dinheiro. Geralmente são pessoas que aprendem rápido, que observam o ambiente, que conseguem conectar coisas, né? Por exemplo, eu estou conversando contigo, tu me fala que tem um terreno para vender, eu pergunto ali, tu disse que é algo em torno de 200 mil, e de repente, outra conversa de bar com outra pessoa, o cara pega e falou, pô, eu queria comprar um terreno em tal lugar, que é justamente o que seu amigo falou, e você tem essa capacidade de conectar pontos, né? É muito interessante. Não depende de ordem para começar, é uma pessoa que é executiva, tá? É uma pessoa que vai e faz e que sempre está atenta para poder ligar pontos. Então esse é o desenrolado e talvez você possa já começar a pensar, pô, será que eu tô mais ligado ao emprego, né? Eu quero uma coisa mais fixa, sem muito risco, mas também sem muitos ganhos, quero ficar de boa no final de semana, sabe? E esse aqui é um emprego. O desenrolado não, o desenrolado já é aquela pessoa que faz seus bicos, que dá um pulo, aqui e outro ali, certo? Mas ele não tem muito foco. Ele tem muita iniciativa, mas ele não tem muito foco, mas ele é desenrolado. Existem desenrolados que ganham muito dinheiro, tá? Que começa a vender já patamar de apartamentos de luxo, começa a vender barco, né? Enfim, ele começa a ganhar dinheiro. O desenrolado, ele tem a plena capacidade de ganhar dinheiro, tá? Mas ele não é um empreendedor, ele não é um empresário, ele não é um dono de negócio. Ele é o desenrolado. Existe um terceiro ponto que é muito interessante, que é a profissão, tá? Que é o profissional. O que é o profissional? Ele é parecido com o empregado? Ele é parecido com o empregado, só que tem uma diferença. O profissional, ele quer vencer. O profissional, ele quer ser melhor. Ele quer ser o melhor profissional daquela área que ele atua. Então, por exemplo, eu sou um gestor de marketing. Eu vou estudar, cara, para poder gerir equipe, para poder fazer campanhas fodas, para poder conseguir conquistar a galera, para poder conseguir fazer o meu negócio crescer. Ele já tem essa veia que a gente chama de intraempreendedora, né? Que é aquela pessoa que entra na empresa não é só para cumprir tabela, feito um empregado, não é só para poder fazer ali o básico que tem ali do manual. Não, ele está entrando para poder fazer diferença, ele está entrando para poder intraempreender, para poder tomar ações, para poder gerir equipe, para poder ser um profissional melhor. Ele já tem como objetivo de vida ser um grande profissional. Não importa se ele está na Adidas, se ele está na Oakley, né? Como por exemplo o Caio Amato, que é um brasileiro que se destacou muito, né? Hoje é CEO da Oakley, mas você vê que ele tinha aquela veia de, não, eu quero ser de fato uma pessoa que vai transformar através de dentro das empresas. Eu não quero abrir a minha empresa, eu quero estar dentro de grandes empresas, assumir funções de liderança e através da minha função, da minha profissão, de eu ser bom naquela arte que eu me propus a fazer, eu vou transformar aquela empresa ou transformar parte da sociedade, tá? Então esse aqui já é um nível bastante alto, tá? Que é o intraempreendedor, é uma pessoa que já quer responsabilidade, é uma pessoa que quer ser muito bom em alguma coisa, em alguma arte, né? Então é uma pessoa que realmente é profissional. Por isso que eu coloquei o nome aqui profissão, né? Profissional. É a pessoa que não é um amador, que tá ali só para cumprir tabela. Não, ele tá ali para evoluir, ele tá ali para poder ajudar de fato aquela empresa que ele entrou crescer. Então é isso que a maioria das empresas procuram, o intraempreendedor. E o intraempreendedor pode ganhar muita grana, tá? Por quê? Porque ele vai começar a assumir cargos de chefias cada vez maiores, tá? Como, por exemplo, a de CEO. Como eu falei aqui, o Caio Amato, né? Ele saiu aqui do Brasil, foi para Oakley, né? Para ser o CEO da Oakley, né? O presidente da Oakley. Então, hoje ele está dentro de uma empresa, que é uma empresa muito grande e ganhando muito bem para poder fazer toda a parte de gestão, de visão da empresa, de elaborar as ações que vai levar essa empresa para um próximo nível, certo? Então, o profissional, às vezes, é uma profissão dentro da escala aí, né? Muito valorizada também. Então, quem é o profissional, né?
O profissional, ele está sempre estudando, ele está sempre querendo aprender mais, ele tem identidade profissional, ele se categoriza como, por exemplo, eu sou o profissional de marketing, né? Como eu sou, por exemplo. Eu tenho uma categoria onde eu me encaixo e eu me vejo como um excelente nisso. Excelente em quê? Em estratégias de marketing, tá? No meu caso. Então, começa a cobrar pelo conhecimento, então ele começa a não só monetizar o seu tempo, mas monetizar também a sua capacidade de transformação dentro da empresa, por isso que eles conseguem crescer rapidamente, né? Conseguem ganhar mais do que um empregado, por exemplo. E ele tem ambição, como eu falei, né? Eles têm essa característica de arriscar, de tentar inovar, de estar aprendendo coisas novas, de estar trazendo para a empresa coisas novas. Então esse é o profissional, tá bom? E aí a gente vai para uma próxima fase, tá? Que é o negócio, tá? O que é o negócio, né? Isso aqui é muito interessante para a gente diferenciar o que eu chamo de um administrador, tá? E um empreendedor, certo? Existem duas categorias. Então imagine, por exemplo, como que um profissional ele se torna a parte de um negócio. Então vamos supor que a pessoa ela é um cardiologista, tá? E ele tem um consultório ali de cardiologia, e aí ele começa a ver que tem muitos pacientes, né? Ali ele ainda é um profissional liberal, certo? Ele ainda não se vê como um negócio, mas ele tem muito cliente. E ele percebe que tem muito cliente que é diabético, tem muito cliente que tem problemas de tireoide, tem problemas de hormonais, né, que chegam até ele para poder fazer o check-up e ele descobre isso. E aí de repente ele pega aquele consultório dele e amplia, coloca mais 2 salas e coloca ali, por exemplo, um endocrinologista e coloca também um nutricionista, coloca um psicólogo, coloca outras funções ali dentro da clínica dele e transforma, né, aquele consultório que era só ele em uma clínica. Então ele começa a ter outros profissionais. Mas a base já está muito sólida, não tem risco, basicamente ele já conhece o mercado, ele vai fazer um investimento para poder ampliar as salas, mas ele não está inovando, ele já conhece aquele modelo, já existe aquele modelo. Você pode ir na internet e descobrir quanto que se gasta mais ou menos para ter um modelo desse, quanto mais ou menos eu preciso faturar para que esse modelo seja viável. Então já existe muita base de informação, não é uma coisa inovadora, ela é um negócio. Então, padaria é padaria. Pô, o que é que eu faço? Eu produzo pão e através desse pão eu tenho outros produtos ali dentro que eu consigo vender, como bolacha, material de limpeza, material de higiene, alimentos em geral, né? Então já tem um modelo. Eu não preciso inovar, eu não preciso criar uma coisa nova. Eu posso inovar dentro do cenário da padaria, por exemplo, ou do cenário da clínica, eu posso. E aí eu me torno um empresário. O que é um empresário, né? Um empresário, ele é essa pessoa que tenta desbravar, certo? Ele tenta ver o próximo passo, ele não se contenta com o normal, com o que as coisas são feitas normalmente, ele está pensando diferente, ele quer arriscar uma ideia diferente. Então eu vejo muito o empresário nessa linha, como criando algo que ainda não existe para esse mundo. E enquanto a pessoa que é dos negócios, vou chamar o empresário, para tentar diferenciar um pouco, o empresário, ele é essa pessoa que ela é um pouco mais calculista, ela não quer se arriscar tanto, ela quer criar um negócio com uma base, ele já pensa em margem, né? E quando vai superar essa margem? Enquanto o empreendedor também pensa nisso, logicamente, mas ele quer ver se aquela ideia vai dar certo. Como fazer aquela ideia dar certo? Então ele tem um outro propósito, tá? E não tem problema se você for empresário, tá? Hoje, na minha empresa, eu sou empresário. Eu não me considero um empreendedor, porque a gente não está inovando ainda dentro desse cenário que a gente está, que é no marketing médico, né? Mas a gente não está inovando, a gente está fazendo ofertando um serviço que já é conhecido do nosso público, claro que com a qualidade muito boa, né, uma qualidade superior à maioria das agências de marketing desse setor médico, e a gente consegue ali, né, criar um negócio onde a gente faz a gestão dele com base em números e comparações com outras empresas, porque as empresas são muito parecidas. Então a gente tem essa base para poder criar o nosso negócio, a gente tem mais informação. Enquanto quando a gente empreende, geralmente a gente está criando algo novo, a gente não tem muita base de sustentação para analisar se meu negócio está indo, entre aspas, bem ou mal, para fazer um benchmark do mercado. Eu não consigo fazer isso, tá? A gente vai falar sobre esses termos um pouco mais na frente, caso você não conheça, tá? Mas a pessoa que tem um negócio, né? Quais são os comportamentos comuns dessas pessoas que têm um negócio? Vou chamar aqui de empresário, tá? Ele gosta muito de organização. Ele gosta muito da operação, certo? De organizar a operação do negócio dele. Ele já gosta de começar a delegar e ensinar.
e ficar ali de olho se as pessoas estão fazendo certo. Muitas vezes o empresário ele é muito operacional, às vezes, tá? Não quer dizer todas. Tem gente que compra uma franquia e deixa a franquia tocando ali, vai lá para poder dar uma olhada e tal, tem um gerente que talvez ajude, mas que ele não está dentro da operação de fato. Mas a maioria das pessoas que cria o próprio negócio do zero, vai lá e batalha por ele, geralmente ele é muito operacional, é uma pessoa que está muito ligada na operação. Ele tem que aprender marketing e vendas, né? A pessoa que tem um negócio, se ela não aprende a gerir dinheiro e fazer dinheiro, quebrou, né? Então a gente fala muito aqui, principalmente no cenário médico, tá? Você deve imaginar, estou falando aqui de médico porque é uma categoria um pouco diferente, né? Mas vocês ainda vão conseguir entender. Então, o médico, por exemplo, ele não tem muita habilidade de marketing e venda, a maioria deles. Eles são muito técnicos, eles são muito bons no que eles fazem cirurgias como ninguém. Mas eles não sabem vender o seu serviço, cobrar pelo seu serviço, existe uma grande dificuldade nisso. Mas a pessoa que tem negócio, ela tem que aprender. Ela tem que aprender marketing, ela tem que aprender vendas. E se você está aqui nesse curso, né, para poder aprender marketing, aprender empreendedorismo, claro que eu vou focar muito mais na área de marketing, né, e aqui já estou dando uma ênfase, a gente precisa aprender a vender o nosso negócio, cara. Como é que eu vou vender o meu negócio se eu não consigo apresentar da maneira certa, mostrar a qualidade do meu produto, a qualidade do meu serviço, fazer as pessoas terem desejo, fazer as pessoas quererem pagar por isso. Se você não tiver isso, você vai quebrar, cara. Negócio é venda, negócio é apresentação, negócio é marketing, negócio é gestão de dinheiro. É ver quanto que eu estou investindo para produzir, quanto é que eu tenho de retorno sobre esse investimento. É ver quanto é que eu estou investindo em anúncio e ver qual é o retorno desse anúncio que eu estou tendo. Então, gerir, né? Ter um negócio também é gerir. E tem muita gente que é da área do empreendedorismo, que é muito mais criativa, como eu, que olha para essa parte e faz, cara, isso é muito chato, cara. E realmente é, né? Assim, pra mim é, né? Pra você, talvez, se você tiver um comportamento metódico, talvez não seja chato. Você ame olhar aquilo, olhar os gráficos, olhar os números. O meu sócio é apaixonado por isso. Ele gosta de ver ali no final do mês quanto é que vai sobrar, se vai sobrar exatamente aquilo que ele pensava já no mês anterior, se a gente tá conseguindo bater meta, se a gente não tá. Ele é muito dos números. Enquanto eu sou muito mais da criatividade, de pensar em coisas e conectar pontos, em criar coisas novas para nossa empresa. Então um tá fazendo a coisa inovar e crescer, o outro tá cuidando para ver se aquilo ali tá dando resultado, se tá dando dinheiro. Então são dois perfis ali. Só que o meu perfil é um perfil um pouco mais empreendedor, tá? O meu sócio, ele é um perfil de gestor, né? Um perfil de um empresário, vamos chamar assim, uma pessoa que está ali de olho na operação, de olho nos números. Ele não está sonhando com o próximo passo, ele não está sonhando com o futuro, ele está concretizando aquilo que a gente consegue fazer hoje, certo? Então, o empreendedor é isso, né? Ele quer criar algo que ainda não existe, tá? Então, o que é que a gente consegue ter aqui de análise comportamental de um empreendedor? Primeiro, ele consegue identificar oportunidades onde ninguém está vendo, certo? É uma pessoa que olha, conecta dois pontos totalmente distintos e faz: isso aqui tem match, isso aqui daria negócio, dá para fazer de um jeito diferente que seria muito legal, certo? Então, esse é um ponto do empreendedor, ele tem essa capacidade. Segundo, ele gosta de desafio. O empresário, ele gosta de correr atrás, ele gosta de olhar para frente e dizer qual é o próximo passo que eu tenho que tomar. Ele gosta dessa escuridão. Ele se sente vivo quando ele começa a aprender algo novo, quando ele está fazendo uma coisa nova, quando ele está elaborando uma nova estratégia. Geralmente o empreendedor, ele tem essa gana, sabe? Essa sede por fazer coisas novas, sabe? Ele não consegue se conformar de um jeito e fazer aquele jeito toda vez igual, ao mesmo tempo, como sempre foi. Não, ele quer fazer diferente. Ele tem isso dentro dele, é muito louco isso do empreendedor. Ele tem essa gana de fazer coisas novas, né? E cria soluções ao invés de esperar instruções, né? Então a gente fala que o profissional, ele se torna um intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É aquele que não espera a ordem para executar. É aquele que identifica um problema, vai lá e ele mesmo pensa na solução para resolver aquele problema dentro de uma empresa que ele trabalha. Então isso é o intraempreendedor. O empreendedor é isso também, só que numa esfera onde ele não tem nenhuma responsabilidade, onde ele está vendo o campo e dizendo, cara, existe um problema aqui, eu consigo resolver esse problema, eu vou lá e vou resolver esse problema, certo? Claro que também, né, a gente está falando aqui do empreendedorismo, não estou falando tanto do empreendedorismo social. Claro que quem tiver essa área social e participar desse curso vai gostar muito, porque vai ter muitas ideias para aplicar no âmbito social, mas aqui a gente está falando de um âmbito financeiro, de transformar paixões em negócios e monetizar esses negócios. É isso que eu quero fazer com vocês, tá? Então, pessoal, a gente tem essa pirâmide, né? Na base da base, a gente tem o emprego.
pessoas que querem ganhar, mas não querem tanto se desenvolver profissionalmente, certo? O segundo é o desenrolado, é a pessoa que consegue fazer dinheiro, que vai aqui, vende uma coisa, vai ali, compra uma coisa, vende de novo. E esse desenrolado muitas vezes consegue ganhar muita grana, mas também ele não tem o desejo de ser melhor necessariamente. Talvez ele tenha o desejo de ganhar mais dinheiro, tá? A gente tem o profissional, então é aquela pessoa que se vê como uma carreira, que vê uma arte, que se apaixona por aquela arte e executa aquela arte dentro de outras empresas, tá? Ele não cria um negócio para ele geralmente trabalha dentro de outras empresas, mas ele tem essa visão de futuro, ele quer algo, ele quer ser um profissional, certo? Ele quer ter um futuro profissional e ser reconhecido por isso. O próximo passo é o empresário ou negócio, né? A pessoa que tem um negócio, como eu falei, muitas vezes ela está muito focada no operacional, ela está ali junto com a equipe dela, ela está analisando números, ela é uma pessoa que geralmente tem uma coisa mais sólida, mais tradicional, não quer inovar tanto, ela quer ganhar dinheiro com aquilo que muitas vezes ela é apaixonada também, tá? Então eu já chamo esses dois aqui no final de empresários e empreendedores. Então vai ter momentos que eu vou falar nós empreendedores e a gente vai estar falando dessas duas categorias, da categoria do empresário e da categoria do empreendedor. O empreendedor é a pessoa que tem essa visão nova, né, que quer inovar, quer fazer coisas novas. Então a gente entendeu aqui a pirâmide da conquista do dinheiro e você pode começar a pensar em qual categoria que eu me encaixo, né? Qual é a categoria que eu me encaixo? Será que eu sou uma pessoa que quero mais cara, eu não quero crescer tanto não, sabe? Eu sou satisfeito aqui com o que eu ganho, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar o final de semana, eu quero ter uma viagem, eu quero ter meu 13º, eu sou empregado. É isso que eu quero pra mim. E tá tudo bem, tá? Cada um faz suas escolhas, tá tudo bem com isso. O segundo ponto é o desenrolado. Pô, Vitor, eu me vejo muito como desenrolado, assim. Eu sou um cara que tô aqui, converso com um, converso com o outro, conecto pontos, vendo. Então eu me vejo muito com essa característica. Geralmente é um excelente vendedor desenrolado, tá? O terceiro é a pessoa que é um profissional, né? Que vê assim, pô, Vitor, eu quero ser o profissional de marketing, eu quero ser o gestor financeiro, eu quero ser o gestor, eu quero ser o químico e etc. Então eu vou começar a dedicar para isso, tá? Então eu quero crescer, empreender e criar novas coisas dentro de empresas que já existem, é o que eu chamo de profissional. Existe o empresário, né? O dono de negócio, como eu falei, é uma pessoa que também cria um negócio, já tem essa gana de arriscar, já quer sair do CLT, já quer criar um negócio próprio, já sonha em realmente ganhar mais dinheiro através desse negócio que ele está criando. Muitas vezes é apaixonado por aquilo que faz e por isso que cria. Então, por exemplo, a pessoa jogava altinha muito bem, cria uma escola de altinha, surfava e cria uma escola de surf. Enfim, existem muitas profissões relacionadas a algo que está interno da gente, a gente vai falar disso já já. E então existe esse negócio, tá? Mas ele cria uma coisa que já existe, ele cria uma coisa já tradicional, uma coisa que não vai ter muito risco, uma coisa que ele sabe que é mais seguro. E o último ponto é o empresário, é aquele que quer tocar a porra toda, quer fazer uma coisa nova, quer criar uma coisa nova, só que ele não quer seguir um padrão. Ele vê uma oportunidade que ninguém tá vendo, certo? E ele vai atrás de tentar descobrir se essa oportunidade é viável ou não. Então essa é a visão do empreendedor. Eu quero trazer um pouco aqui para você tentar sentir o movimento da alma do empreendedor, para ver se isso faz sentido para você, tá? Existe um poeta francês chamado Becker e ele falou sobre a ilusão, né? Aqui no Brasil a gente tem a ilusão como, por exemplo, alguém me iludiu, logo eu fui iludido, eu fui enganado, alguém me passou a perna, né? Me traiu. Então a ilusão é muito associada a uma coisa negativa aqui no Brasil. Mas Becker lá na Espanha, quando ele começou a fazer análise da ilusão, ele viu a ilusão não como algo negativo, tá? Mas como a capacidade de se apaixonar por algo que não existe, né? O que é que ele dizia? Ele dizia que o homem é uma criatura que ama o que imagina, mesmo sem conseguir tocar. Então o homem, ele tem esse mundo, esse universo que existe dentro da cabeça dele, e que muitas vezes esse universo que existe dentro da cabeça dele faz com que ele produza algo que não exista imaginativamente e que ele corra atrás para poder tentar fazer esse imaginário tornar-se realidade. E isso acontece no amor. A pessoa vê uma pessoa, conhece, se encanta, se apaixona, então tem uma ilusão que ela está criando com essa pessoa de um futuro. Veja, tudo é através da ilusão. A gente precisa se iludir para poder dar um próximo passo num caminho que a gente de fato queira desfrutar, que a gente queira seguir. Então quando a gente entra na academia, por exemplo, a gente está iludido com um shape melhor, com um corpo melhor, a gente está encantado com aquilo e a gente está dizendo assim, cara, isso aqui eu vou fazer porque isso aqui vai me levar a uma condição melhor. Eu estou iludido, eu estou jogando essa projeção, jogando essa vontade
quando eu me matriculo na academia, quando eu inicio um namoro, né? Eu estou vendo a possibilidade da vida com essa pessoa. Então isso aqui é um movimento da alma, né? Que é tudo basicamente que a gente toma uma decisão na nossa vida, a gente toma sem muito saber o que é que tem pela frente, né? Porque o futuro é isso. Você sabe que está aqui no presente, que o passado provavelmente existiu, né? A gente também não pode ter, entre aspas, uma certeza absoluta do passado. Claro que a gente tem ali escavações e etc. que nos mostram que de fato existia um passado. A gente poderia filosofar aqui no nível super... nada a ver, né? Mas não vamos tentar focar aqui no presente, tá? No presente e no futuro. Então a gente tá aqui no presente, assim, isso aqui eu consigo sentir, eu tenho quase certeza que eu tô aqui nesse momento presente, mas o futuro é uma coisa que é indescrito, né? Eu tô criando esse vídeo porque eu estou iludido com a possibilidade de criar, né, uma série de aulas para poder fazer um curso, né, de marketing, onde as pessoas possam se aprofundar em marketing, em empreendedorismo. Então eu estou apaixonado por essa ilusão, né? Estou produzindo agora, estou entrando em ação por conta dessa ilusão. E o brasileiro, ele tem muito disso, né? De se iludir. Nós somos um povo iludido. Você vê um francês, por exemplo, e vai falar com ele sobre relacionamento e pergunta, a pessoa saiu, sei lá, 3 meses saindo com a pessoa, e você vai perguntar para ele, ele vai responder algo assim, a gente tá vendo, estamos lidando muito bem, a gente vê que a gente tem algumas coisas que somos capazes de conseguir lidar, né? Que temos algumas diferenças. Então, uma pessoa muito analítica. O brasileiro não. O brasileiro com 3 meses está com a tatuagem da namorada no braço, entendeu? Então a gente é uma pessoa iludida. Nós somos iludidos. E por isso que nós somos grandes empreendedores, né? O Brasil tem grandes cases de empreendedorismo. Grande parte do brasileiro que eu chamo de desenrolado, né? O desenrolado às vezes é um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, né? Que sai ali fazendo várias coisas, né? Mas não tem uma consistência, né? Que o empresário, que o empreendedor normalmente tem. Mas o brasileiro é isso, né? Ele é um eterno iludido. Ele se ilude facilmente com coisas. Não que isso seja negativo, como eu estou explicando aqui, na visão desse filósofo espanhol, né, o Becker, ele traz isso de que não é bom, né? Que de fato é bom, na verdade, né? Que é bom você olhar para isso e dizer assim, porra, isso aqui me abre uma porta, isso aqui me abriu uma visão, isso aqui me abriu uma possibilidade. Eu estou encantado com essa possibilidade. Será que eu consigo atingir essa possibilidade, né? Então a ilusão é algo positivo. Eu acho que a ilusão tem muito a ver com o empreendedor, tá? Essa pessoa que está tirando no escuro, que está seguindo um passo que talvez outras pessoas não tenham passado. Pode ter até alguma coisa parecida que eu possa me inspirar, mas não necessariamente vai ser uma coisa que vai estar batida, né? Como eu falei, padaria, já existe padaria, clínica, existe clínica, cabeleireiro, existe cabeleireiro, né? Então existe algumas coisas que são do empresário, uma pessoa que quer criar um negócio, mas com base sólida em algo que já existe, né? O empresário, o empreendedor não, o empreendedor está criando algo novo, tá, pessoal? Então isso foi só para que você começasse a pensar, né, nessa possibilidade de que existe possibilidade no mundo, que existe movimento da alma que pede alguma coisa a mais, e se fizer sentido para você esse movimento da alma que pede alguma coisa a mais, que quer que você tome o próximo passo, eu vou te ajudar agora a tentar identificar por onde que você poderia seguir para começar a empreender, e eu vou justificar através de um método bastante utilizado já na maioria dos cursos, né, que você fizer de marketing, de empreendedorismo. Muito provavelmente esse exercício vai estar presente porque é um exercício que é simplesmente fantástico, tá? Eu já criei alguns negócios diferentes e utilizei como base esse mesmo princípio, que é o princípio PHD, né? Que a gente chama. O que é o método PHD? O método PHD, ele é paixão, habilidades e dinheiro, tá? E a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro P é o P da paixão. O que é o P da paixão? É eu tentar imaginar todas as coisas pelas quais eu sou apaixonado. E eu gosto de pensar nisso, né? No que é que eu sou apaixonado na minha vida, quando eu vejo todas as ações que eu faço que não tem de fato uma cobrança, sabe? Que eu faço pelo lazer, que eu faço porque eu gosto. Às vezes eu gosto de cozinhar, e eu pego e gosto de comprar ingredientes e preparar pratos e etc. Então pode ser uma coisa que eu sou apaixonado, né? Porque eu faço independente de qualquer coisa. No meu caso, tem um karatê, né? A luta é uma coisa que eu sou apaixonado, eu gosto de lutar, eu gosto de treinar, eu gosto de treinar karatê. Então é uma coisa que eu tenho paixão. Eu gosto de surfar, de skate. Então eu tenho ali outras paixões, o surf, o skate, eu gosto de desenhar. Então a outra paixão que eu tenho é o desenho, né? De chegar, sentar ali, imaginar
imaginar no papel e começar a tirar a ideia do papel e começar a criar aquela coisa, né? Então é uma coisa que eu gosto de marketing, eu gosto de aprender a persuadir, eu gosto de conversar. Então tem algumas coisas que eu gosto, né? Que eu sou apaixonado por natureza. Então, a primeira coisa, né, que a gente vai fazer aqui no exercício do PhD vai ser listar as minhas paixões, tá? E eu vou listar ali tudo aquilo que basicamente eu faço quando ninguém tá mais me vendo ou quando não tem nenhum tipo de cobrança, né? Como é que eu faço para poder utilizar esse tempo? São as minhas paixões, o que é que eu sou apaixonado, o que é que eu estudo, o que é que eu me envolvo, quais são as comunidades que eu estou dentro, não por nenhum dever, mas porque eu quero estar ali, né? Então, isso são as paixões. E aí vem as habilidades. Quais são as habilidades que eu tenho? Às vezes a habilidade não é uma paixão, mas é uma habilidade de fato. Por exemplo, construir site era uma coisa que está dentro do meu rol de habilidades. Marketing, apesar de ser uma paixão, também é uma habilidade, né? O marketing digital, para mim, é uma habilidade. Dar aula. Eu sou uma pessoa que sei dar aula, que sei me comunicar, que sei estruturar uma aula, que sei dividir em pedaços que vai gerar um engajamento com o público, que vai conectar pontos. Então essa é uma coisa que eu tenho de positivo, né? Eu sei dar aulas. Eu sei, por exemplo, tirar foto, vídeo, né? Fazer vídeo, tirar foto. É uma coisa que está dentro do meu grau de habilidades, que eu sei fazer acima da média, que se eu pegar a maioria dos meus amigos não vão saber fazer como eu sei fazer, né? Automação é outra coisa que eu também já tenho uma ideia, começo a trabalhar. IA é outra coisa que eu também tenho uma certa habilidade. Então, você vai ver ali também, começar a categorizar as suas habilidades, tá? Então, a gente teve o P da paixão, a gente teve o H da habilidade, e aí vem o dinheiro. E aí com o dinheiro que é interessante, tá? Por quê? Porque a gente vai começar a tentar mesclar nossas paixões e habilidades e imaginar o que as pessoas estariam dispostas a pagar por isso, tá? E eu vou te dar aqui um exemplo, né? Eu citei aqui algumas das minhas paixões, por exemplo, que é o surf e o skate, tá? E aí, a minha primeira empresa que eu abri quando eu tinha 18 anos de idade foi uma empresa de marca de roupa de surf. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Cara, primeiro eu amava o surf, amava o universo surf, os campeonatos, né, a praia e tudo mais. Então isso aqui estava dentro da minha categoria de paixão, né? O skate também dentro da categoria de paixão. Só que tem uma coisa que eu sabia fazer de habilidade. Eu sabia desenhar, eu sabia design. Então eu sabia criar design. E aí eu comecei a imaginar, pô, dentro do universo do surf, do skate, quais habilidades que eu tenho, o que é que eu posso produzir? E aí veio a minha primeira empresa, que se chamava Oasis, uma marca de roupa de surf, onde eu vendia camisas estampadas. Então eu desenhava o desenho, né, que eu queria na camisa, produzia junto com o design, né, com minha habilidade ali em mexer em CorelDRAW e Illustrator, e aí eu criava a arte e levava para uma estamparia que fazia as minhas camisas, e eu vendia, comercializava essas camisas, tirando fotos, né, que é outra habilidade minha, gravando vídeos, postando em redes sociais na época. Na época eu não sabia marketing digital, mas eu sabia que eu tinha que tirar foto e postar. Então eu fazia isso, eu tirava foto e postava foto das minhas camisas. E eu passei 2 anos com essa empresa. Infelizmente ela faliu porque eu não sabia vender, eu não sabia marketing, eu não sabia vendas. Foi bem no início da minha carreira. Eu estava me formando em administração, e administração, pelo menos na faculdade que eu fiz, foi uma coisa que era muito arcaica, um pouco robusta, não falava dos meios de comunicações modernos na época que eu fiz, né? Eu fiz ali em 2011, então era um tipo de marketing diferente. Essa transição do digital, eu peguei um pouco do início dessa transição do marketing digital, que hoje em dia domina, né, grande parte do mercado, né? Então, foi assim que eu criei a Oasis. Eu comecei a pensar, pô, eu gosto aqui de surf, de skate, tenho uma comunidade, tenho pessoas que são amigas minhas que gostam também disso, eu consigo ter uma ideia de qualidade, assim, de design que eu posso estar produzindo, que vai se conectar com essas pessoas. Então eu vou criar aqui essa marca. Criei a marca, passei 2 anos com ela, infelizmente ela teve que fechar as portas, tá? Então foi a primeira experiência de negócio que eu tive, e isso é uma coisa muito importante, tá? Esteja disposto a quebrar a cara. O empresário, ele é isso, ele vai lá e faz, tá? Ele não é esse que fica, não sei o que, vou investir todas as minhas fichas para fazer isso dar certo. Claro que a gente vai tentar ao máximo fazer dar certo, mas se não der também, próximo passo, entendeu? Qual é o próximo que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para poder conseguir ganhar dinheiro, porque isso aqui não tá dando certo. Então a primeira vez que eu quebrei a cara foi com a Oasis, mas ela durou ainda
2 anos comigo, tá? Depois disso, tá, veio uma segunda empresa que eu criei, mas serviu muito mais como um hobby, tá? Eu já era profissional liberal, então, assim, durante esse período que eu quebrei a Waze, eu comecei a estudar marketing. Eu comecei a estudar marketing justamente por isso, porque eu tinha uma marketing, uma boa qualidade, roupas bonitas, elegantes, tirava foto, postava nas redes sociais e ninguém comprava, né? Não tinham pessoas interessadas chegando em contato, entrando em contato dizendo: Vitor, eu quero essa camisa tamanho G, Vitor, eu quero essa camisa tamanho M. Não, isso aqui eu não conseguia produzir porque eu não sabia estratégia de marketing. Foi aí que eu comecei a estudar marketing. E aí eu me tornei, né, depois de algum tempo, eu comecei a entrar em algumas empresas, fornecer o meu serviço de marketing, comecei a aprender como funciona de fato o marketing na prática. Depois eu me tornei um consultor de marketing, depois um CMO de marketing, ou seja, eu vendi o meu serviço de gestor de marketing para empresas. Então eu atendia 4 empresas, cada uma me pagava um valor X e eu cuidava do marketing, né, da estratégia de marketing dessas 4 empresas. E eu passei quase 3 anos fazendo isso, né, tomando conta do setor de marketing de várias empresas, tá? E aí, eu criei um negócio que foi meio que um hobby. Enquanto eu dava, né, esse serviço de CMO, eu pensei, cara, tem uma coisa que eu posso me divertir aqui com essas habilidades que eu tenho. E eu criei o Guerra Karatê, tá? Então, eu peguei ali a minha habilidade. Pô, eu gosto de karatê, eu gosto de luta, eu tenho habilidade em marketing digital, em fotografia, em vídeo. Eu posso começar a criar conteúdos falando sobre karatê, impulsionar nas redes, começar a atrair público e vender produtos para esse público, né? Então, foi o segundo tipo de negócio que eu criei 100% digital, que foi o Guerra Karatê. E com ele, eu vendia livros, tá? Eu escrevia livros sobre karatê, sobre a história do karatê, sobre os mestres do karatê. E aí as pessoas que são karatecas, que eram apaixonadas por essa comunidade, se envolviam com meus vídeos e eu vendia para elas os livros que eu tinha produzido. Então, através do PhD, novamente, tá? Eu tô falando isso para quê? Para que você tenha ideia, tá? E assim, bora lá. Por exemplo, karatê. Eu tenho habilidade de design. Eu poderia criar roupas de karatê com o público de karatê que eu tinha? Poderia, né? Seria uma viabilidade de negócio. Conhecimento, eu vendi conhecimento, né, através de livros, mas eu poderia ter produzido também cursos, né, para poder vender karatê. Eu posso vender equipamentos de luta, né? Por quê? Porque esse público consome equipamentos de luta, equipamentos de treinos. Então eu poderia ter ali uma afiliação com algum tipo de loja, onde as pessoas poderiam comprar através do meu link e eu ganhar um percentual em cima disso. Eu conseguiria patrocínio. Então veja, dentro do universo desse negócio que eu criei, que era produzir conteúdos para karatecas e vender coisas, tá? Através dessa produção de conteúdo, era um negócio. E eu quero que você imagine, né, quando você estiver brincando, né, criando suas paixões e suas habilidades, você imagine também várias formas de ganhar dinheiro com um único negócio, que às vezes é bastante possível, tá bom? E por último, depois, né, que eu criei o Guerra Karatê, aquilo dali, como eu falei, era muito mais um hobby para mim, sabe? Era uma diversão para mim. E eu consegui algo em torno de 20 mil seguidores, se eu não me engano, de karatecas que seguiam a página, né? Acompanhavam, compravam produtos, compravam livros, mas não era a minha fonte de renda principal. E depois eu criei a MediClick, né? Que aí meu sócio veio conversar comigo e falou da oportunidade, porque ele sabia que eu era bom em design, sabia que eu era bom em marketing digital, sabia que eu era um profissional liberal, né? E sabia que eu era apaixonado por marketing. Então ele pegou e veio conversar comigo e a gente acabou criando a MediClick, que é uma agência de marketing especializada no nicho médico, tá? Então a gente nichou ainda, que é uma outra categoria que a gente vai falar em uma outra aula, tá? Que é venda para quem tem dinheiro. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então a gente se nichou em uma categoria e a gente criou essa agência de marketing, né, que vem crescendo ano após ano, vem dobrando de tamanho, triplicando de tamanho, e a gente vem consolidando essa marca, né? Então, pessoal, o método PhD é isso. Liste todas as suas paixões, liste todas as suas habilidades, tente ver como é que você poderia encaixar suas habilidades, suas paixões para formar negócios que as pessoas pagariam por ele, tá? Como eu falei, eu criei a Waze, a Guerra Karatê, a Minerva CEO, tá? A Minerva CEO era a minha empresa de profissional liberal, então tinha esse nome Minerva, né? Que era a deusa da inteligência, da sabedoria, da estratégia, dentro da comunidade de Roma, né? Então tinha Minerva e a MediClick, que é essa empresa atual que eu estou junto com meu sócio, né? Então a gente criou a MediClick e a gente está fundando ela. E, gente, mais uma vez eu quero falar uma coisa, tá? Para essa primeira aula, que é empreender é ir lá e fazer.
vai lá e faz. Tem até um livro que se chama Vai Lá e Faz, muito bom, Thiago Matos, aqui do Brasil, um engenheiro fodaço, que foi lá para a Universidade da Singularity, se especializou, né? Então, assim, ele traz um pouco desse conhecimento da era digital que a gente está entrando, que vai ficar cada vez mais digital, né, por conta de inteligências artificiais e etc., mas que está abrindo possibilidades, está abrindo caminhos, está abrindo também mais chances da gente empreender. Então eu aconselho muito esse livro, tá, do Thiago Matos, vai lá e faz, procura esse livro aí que vale a pena para você ler. E, gente, é isso, tá? É botar a cara, é fazer. E agora você vai ter um caminho, né? Como eu falei, aqui com essas aulas eu quero te dar um caminho para empreender, para você planejar o seu negócio, para você vender o seu negócio, para você realmente criar um negócio que seja estruturado, que não seja como eu fui. Que eu tive uma ideia, fui lá, produzi 150 camisas, depois botava no carro e ia vender porta a porta no bar de um amigo da gente, numa praia ou coisa desse tipo, né? Não, a gente vai começar a ter mais solidez, né? Vai começar a criar alguma coisa com planejamento e, claro, aprendendo muito, tá? Porque eu quero trazer muito caso real aqui para conversar com vocês dessa forma que a gente está conversando, tá? De boa, tranquilidade, falando sobre temas que são muito interessantes de forma bem tranquila, como eu falei na proposta daqui desse curso, tá? Então, pessoal, se você gostou, tá? Curte aqui o vídeo, eu não tenho nem essa mania, né? Era pra eu ter pedido no início do vídeo. Mas curte aqui o vídeo, tá? Pra gente começar essa série, pra gente começar essas aulas. Se inscreve no canal para que nas próximas aulas que a gente for lançando você possa acompanhar. E eu espero que essa aula ela tenha te motivado a entender em qual categoria de conquista de dinheiro, né? Da pirâmide da conquista do dinheiro você se enquadra, tá? E também, caso você ainda não tivesse um caminho, ou caso você tenha um caminho, mas que talvez esse método, né, o PhD, Paixões, Habilidades e Dinheiro, tenha te ajudado a conseguir entender melhor sobre o seu negócio, daquilo que você é apaixonado e que você pode executar para ganhar dinheiro, ou que você agora tem a oportunidade de estar desenvolvendo essa ação e começar a imaginar, pelo menos, né, criar esse primeiro cenário que eu falei, que o Becker, ele fala, né, da ilusão, né? Então, pô, vou pegar a minha paixão aqui, com essa habilidade eu poderia criar esse negócio, né? E esse negócio ele começa a fazer parte da minha ilusão, ele começa a fazer parte do meu futuro de alguma forma, que talvez eu possa executar. E você que vai ser empresário ou empreendedor, né? A gente falou muito a diferença entre os dois, mas eu quero falar os dois como uma coisa só, tá? Eu vou referir uma hora como empresário, uma hora como empreendedor, mas saiba que os dois têm diferenças, mas a gente vai considerar que esteja na mesma categoria, tá? Você tem um pouco dessa visão empreendedora, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham se divertido. Eu sei que a aula foi longa, como eu falei, aula é aula, né? Pô, eu vou ter que dar uma aula de verdade, né? Não vou chegar aqui, falar 5 minutos e dizer que vai ser uma super aula, que você vai entender e tal. Não, eu quero realmente transmitir conhecimento de forma profunda e para isso eu preciso de tempo. Eu preciso de relacionamento com você, eu preciso conquistar a sua confiança, né? Eu preciso mostrar o meu jeito, tanto de ser, quanto de falar, quanto de ensinar. E se você estiver dentro desse mesmo universo, gostar, né, dessa forma, você vai se juntar comigo e eu espero que você se junte. De verdade, eu vou me divertir muito fazendo essas séries, fazendo esses cursos e eu espero ajudar o máximo de pessoas aí que estejam querendo empreender ou querendo aprender cada vez mais sobre marketing digital, que queira realmente transformar suas empresas, né? O que eu falei, os intraempreendedores. Então, galera, muito obrigado por ter assistido essa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Te espero lá. Até mais.